amigos, boa noite. Estamos mais uma vez realizando a nossa transmissão, a transmissão das palestras que sempre nós fazemos aos sábados. E hoje nós estamos mais uma vez aqui, agradecendo aos amigos, não só de Caruaru, mas de outras cidades que têm nos acompanhado, mandado suas mensagens. Isso nos fortalece, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. E dizer que nossas atividades permanecem ainda paralisadas em função de todos os aspectos e os fatores que nós estamos vivendo. Mas pedimos a Deus que o mais breve possível nos seja permitido voltar ao nosso convívio, principalmente com os nossos companheiros, trabalhadores e os que nos acompanham aqui no Chico Xavier. O tema que nós escolhemos para hoje é ser perfeito. A perfeição que acho que tudo que nós imaginamos e buscamos em nossas experiências. Quando lá no livro Fernão Capelo Gaivota, escrito por Richard Beck, na condição em que ele se encontrava, ele perguntava o que era verdadeiramente o paraíso, né? Esse paraíso que todos nós idealizamos nos nossos sonhos, nos nossos desejos. E ele diz: o paraíso não é um lugar, o paraíso não é um tempo, o paraíso é a perfeição. Nós só vamos um dia ter direito a esse paraíso quando formos espíritos perfeitos. E o espírito perfeito, ele tem que passar por todas as escalas do processo evolutivo, cada um lutando a sua própria luta, buscando as suas conquistas, passando por tantas dificuldades que nos são tão comuns. E precisamos de ajuda, sim, porque, como dizia Raul Teixeira em uma de suas palestras, que nós somos viajantes que temos uma grande travessia a fazer através do deserto da vida, e temos que esperar sempre pelos cameleiros. Os cameleiros são aqueles homens que conduzem os camelos na longa travessia do deserto, e quando à noite toda a caravana dorme, eles permanecem acordados, porque eles precisam olhar para o céu e verificar a posição dos astros, para que no dia seguinte ele possa ter uma ideia de direção e de sentido. Porque nós sabemos que o deserto ele é movido por ventos fortes, as dunas se movem, tudo se move no deserto, principalmente nas noites. E consequentemente, se não houver uma orientação, o homem não consegue fazer a GPS uma direção exata, e esses cameleiros são realmente os únicos que fazem isso. E se nós fizermos uma alusão a nós como andarilhos, como aqueles que passam por essas travessias, temos Jesus como nosso cameleiro. Ele é o nosso guia nos momentos que nós estamos vivendo o sono da carne, né? O sono da vida, cada vez mais nos enviando os sinais para que possamos encontrar o verdadeiro caminho, porque em determinados momentos nós nos encontramos de maneira muitas vezes tão difícil, perdidos ao longo do nosso percurso, dessa nossa estrada evolutiva. E aí vem a pergunta: quem sou eu? Isso realmente todo mundo já deve ter ouvido alguém pergunta. E veja o que é que os espíritos dizem. Nós somos uma consciência, não esqueçam essa palavra, consciência, que anima um ser, ou seja, uma consciência que dá vida a um ser e que constrói um corpo físico para tornar-se visível e viabilizar a nossa passagem por aqui. Então, nós somos criados por um ser cuja essência divina nos deu o poder de pensar. E como consciência, nós, a partir do instante que atingimos a razão, que é o direito e a condição de escolhermos o que queremos para nós,
essa consciência começa a elaborar o seu próprio projeto de vida, amealhando, consequentemente, os valores que são necessários para se nutrir dessa força interior que todos nós precisamos para justificar a nossa experiência de vida. E ele diz mais: o nosso corpo físico, ele é elaborado para que o nosso espírito possa passar um tempo previamente determinado nesse planeta, sendo submetido às suas leis. Veja que definição perfeita ele dá, de uma maneira bem geral, do que seja o ser, do que sejamos, o que significa ser, o ser de cada um de nós. Então somos uma consciência, elaboramos os nossos pensamentos e através dele, como eu disse, nós conduzimos o nosso destino, a nossa vida. Mas existe uma coisa muito difícil de ser compreendida, que é o preconceito. O preconceito é aquilo que a gente acredita antes de ter como verdade. É quando a gente se antecipa diante dos fatos, e nós somos verdadeiramente pessoas preconceituosas, em qualquer sentido do pensamento. E aqui ele diz, através dessa sua mensagem, que foi Hamed, que nós achamos que somos maus, no entanto somos apenas ignorantes. Então ele dá aqui uma definição bem fácil, mas ao mesmo tempo de uma certa complexidade do que seja mal e do que seja ignorante. A maldade é um sentimento muitas vezes de pura ignorância, porque se a pessoa ela carrega consigo a essência do bem, ela jamais poderá estimular alguma coisa que seja relativa ao mal. Então, quando nós praticamos qualquer coisa que seja contrária à lei de Deus, que é a lei de amor, a lei de justiça, nós não agimos por sermos maus, mas por sermos ignorantes. Ignorar é não saber, é não conhecer, é não vivenciar. Nós achamos que temos um interior inadequado, no entanto, temos um jeito único de ser. Cada um representa uma história, uma individualidade. Eu digo sempre, não existe nenhum meio de mudar as pessoas. Cada um tem que promover as mudanças dentro de si mesmo. A convivência humana ela é difícil porque as pessoas querem manipular as outras, principalmente nos relacionamentos mais próximos. Qualquer pessoa que mude para lhe satisfazer, ela não está dizendo e nem está fazendo uma coisa verdadeira. Porque se ela mudar para lhe atender, ela só vai fazer isso até o dia que for interessante para ela. No dia que ela não for, ela não faz mais. Então deixa de ser um processo de transformação para ser um processo de interesse pessoal. Então temos que respeitar as pessoas como elas são, principalmente nos momentos de dificuldade como esse que nós estamos agora vivendo. Nós achávamos que deveríamos ser perfeitos. No entanto, somos apenas seres em desenvolvimento espiritual. Então, tudo que nós fazemos é em busca dessa perfeição. Mas não devemos jamais julgar o próximo. Por quê? Porque nós não somos ainda uma obra acabada. Um professor, ele não pode decretar uma reprovação de um aluno se ele ainda está em avaliação. É preciso a gente entender isso. As pessoas muitas vezes se condenam, se lastimam, se entregam a determinados conflitos de natureza interior, porque elas não querem entender que elas estão a caminho. Todos nós estamos a cada dia buscando essa direção, esse sentido que é o da própria necessidade de evoluir. Nós achamos que somos anormais. No entanto, somos apenas criaturas vivenciando a normalidade da imperfeição humana. Olha que coisa interessante, a anormalidade da imperfeição humana. Veja como nós ainda precisamos aprender como seres na experiência que nós aqui estamos vivendo. Mas não há motivo para desespero nem desmotivação, porque isso está tudo dentro de uma programação feita por um ser que não errou e jamais deixaria que toda a sua obra se perdesse na condição de perfeito como ele é, que é Deus. Então, para que a gente possa falar
desse tema e trazer os meios para a compreensão, não podemos fugir de um fator fundamental, que é a reencarnação. Não há hoje outro meio para o entendimento da vida, principalmente nas dificuldades, nos processos de conflitos, de sofrimento, até mesmo de dor, se não entendermos a reencarnação. Então ele diz aqui, a finalidade da reencarnação é continuarmos o caminho evolutivo interrompido na última desencarnação, visando a busca da evolução, de purificação, ou seja, aumentarmos a nossa capacidade de amar, doar-se aos outros, servir, nos libertando do nosso egocentrismo, o que elevará a nossa frequência vibratória e o nosso grau de pureza. Então, tudo isso traduz o que nós verificamos aqui. Então, a reencarnação é uma continuação de uma história que não terminou. Por isso que muitos vêm em situações tão difíceis e tão incompreendidas, porque sem esse mecanismo de entendimento, a gente não tem como entender a diversidade tão grande que existe entre os seres aqui na Terra. E a gente vai entrar um pouco mais dentro desse pensamento para nos fortalecer mais ainda acerca desse tema. Então, como é que nós podemos entender a vida como uma única existência corpórea, quando temos tantas adversidades de oportunidades e condições entre nós? Por que nós somos tão diferentes? Porque numa mesma família, pautada dentro dos mesmos princípios, recebendo a mesma orientação, o mesmo apoio, existem filhos tão diferentes. Geneticamente eles vêm de uma mesma realidade, são filhos de um mesmo ventre, de um mesmo útero, de um mesmo sistema. E por que eles são tão diferentes? E só a reencarnação é que pode nos trazer um elemento de comprovação para esse entendimento. E aí ele pergunta: seremos ao final desta experiência vítimas de um julgamento eterno? Jamais, gente. Seria uma coisa sem o menor sentido. Eu costumo sempre dizer, toda pessoa que julga está na mesma condição daquele que é julgado, porque ele disse que a condição humana da imperfeição nos dá o sentido do aprendizado. Todos nós estamos em andamento. Então, como é que eu posso, como um aluno mais adiantado, criticar o aluno mais atrasado, se um dia eu fui esse aluno atrasado? Como é que eu posso me pautar a uma ideia de egoísmo, se o programa não permite que isso seja uma verdade? Então, o que é que a gente pode entender? Que jamais iremos nos submeter. Seria um Deus muito inclemente e inconsequente. Ora, nós vamos terminar a nossa experiência aqui, sabe Deus como cada um vai terminar, e vamos nos submeter a um tribunal onde vamos receber uma penalidade ou uma absolvição. Então não teria sentido a vida. E uma mãe que ama tanto o seu filho, e muitas vezes ele não corresponde àquilo que ela deu como educação, como orientação, como amor, será que eles vão ficar separados para sempre, se ela acertou e ele não acertou? E esse amor não teve nenhum sentido, nenhuma importância? Jamais poderemos entender. Como pode um Deus bom e misericordioso ser um juiz tão inclemente? Então, não há nenhum sentido. Me perdoem as religiões que defendem esse princípio, não estamos aqui para fazer nenhuma crítica, apenas defendemos o nosso ponto de vista, que cada um entenda como queira ou como deve entender. Não é difícil sabermos o que viemos fazer aqui desta vez. Você vai perguntar: por que é que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou procurando essa perfeição. E se estou passando por alguma dificuldade, por que justificar isso de uma maneira que muitas vezes as pessoas
justificam em termos de castigo, de uma penalidade. Basta olharmos para as nossas imperfeições, tanto físicas como morais. Então, por isso que a gente tem que entender que quando nós aqui chegamos, já trazemos cada um na pauta da sua história todas as experiências que precisam ser vividas. Mas isso só pode ser visto de início como um projeto, que será executado dependendo do esforço e do empenho de cada um, tanto no aspecto moral como no aspecto físico, porque você muitas vezes se depara com uma pessoa belíssima, os cabelos bonitos, os olhos bonitos, o corpo perfeito, e não sabe você que por trás de tudo isso pode existir uma pessoa tão feia que você tem até medo de vê-la. Por quê? Porque ela trouxe na experiência um aspecto que esconde uma realidade. Isso é no aspecto físico, no aspecto moral, também acontece a mesma coisa. Quantas pessoas que se fazem de boas, de caridosas, mas são verdadeiros terrores em termos de comportamento. E isso tudo tem que ser visto para o processo da evolução. Não é Deus que está pedindo a cada dia, a cada momento, a nossa transformação, porque seria um Deus inconsequente, mais uma vez, se Ele tivesse a cada minuto interferindo e agindo na vida de cada um de nós. Então, nós agimos através de Deus. Claro, nós temos a sua essência divina dentro de nós. Isso é o suficiente para cada um. Por isso que quando Allan Kardec perguntou, aonde é que está Deus? Deus está na consciência de cada um. Essa consciência que nós falamos lá na abertura. Então, se eu tenho esse Deus e não encontro, isso é um problema meramente meu. Então, nós viemos nos curar. Vejam como ele aqui diz, curar. Porque você sabe, e a gente viu, Jesus disse, eu não vim para os sadios. Se todos nós fôssemos perfeitos, não teríamos tido a presença de Jesus aqui da forma como ele veio. Um aluno que já alcançou todos os níveis de aprovação e de conhecimento, ele não precisa mais de um mestre, não precisa de um professor. Então, quando ele fala em curar, são as nossas deficiências naturais, que faz parte de um ser imperfeito. Nos mostrar como encontrar caminhos, como elaborar problemas e encontrar soluções. Então, ele mesmo dizendo ainda, e para isso precisamos nos conhecermos. E mais uma vez, usando da metáfora ou da parábola de Jesus, quando ele diz, meu reino é obra divina no coração dos homens. Ele não veio aqui se preocupar com os movimentos populares, a evolução da humanidade como um todo. Ele veio introduzir todo o seu pensamento na consciência de cada um de nós. Por isso que ele dizia, meu reino não é como o reino que vocês tanto defendem como seres materiais. Isso para mim não tem importância nenhuma. Roma vai cair, os impérios, todos eles caíram, os ditadores estão aí sendo dizimados e esquecidos, mas as minhas palavras, elas não vão sair, porque uma vez na condição de um mestre, o que importava era exatamente aquilo que ele nos deixou como mensagem. O momento para a cura de nossas imperfeições é quando elas afloram dentro de nós, porque a gente tem um hábito de sempre achar que o outro é o culpado pelos nossos problemas, pelos nossos erros. Culpamos o irmão, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o governante, e não entendemos o que ele disse, que o reino era obra divina no coração. Se você quer um mundo melhor, uma família melhor, uma condição melhor, comece a trabalhar isso dentro de você. É o lugar onde você tem a perfeita condição e o poder de operar. Temos que entender que toda pessoa ou situação
que fizer despertar algo negativo dentro de nós, é um instrumento de Deus a nosso favor. Muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade, como estamos agora mesmo vivenciando. Vejam como a coisa é fácil de ser entendida partindo desse princípio. Não há distinção. A dor que um sente, todos sentem. Não existe uma dor direcionada para esse ou para aquele. O grande, o pequeno, o rico, o pobre, todos eles, como filho de um único pai, estão submetidos às mesmas condições. O que vai fazer a diferença é o que cada um tem como projeto de vida, como condição pessoal. Na reencarnação, devemos entender que já nascemos com uma personalidade formada. É outro fator muito importante. Eu costumo sempre dizer que é uma expressão muito comum: os pais educam os filhos, os professores educam os alunos. Isso não é verdade, gente. Ninguém educa ninguém. O processo de educação, ele é inato, ele é da pessoa. É um processo de valor interior. Os nossos pais, eles são nossos orientadores. São aqueles que vão nos ajudar a despertar o nosso fator educativo, a nossa essência. Mas cada espírito, ele traz consigo um mundo de experiências que ele já passou em vidas passadas. E ele está aqui exatamente para dar sentido a essa continuação. Retificar erros, modificar rotas, construir processos, tudo isso é um aprendizado. Eu sei que muitas vezes nós até lamentamos por passarmos por situações de constrangimento, de dor, de sofrimento, e alguns até se colocam contra a Deus, e Ele está dizendo aqui, talvez esse fator negativo que esteja sendo explorado dentro de você, seja o que você mais precisa para despertar uma consciência que estava adormecida. A dor, ela não tem o propósito do sofrimento. A dor é um dispositivo, é um alarme que identifica ou avalia um processo desarmônico. Por isso que ele diz: aonde está o teu erro, o teu abuso, está a tua dor. Tudo que você fizer contrariando as leis, aí entra exatamente o fator Deus, as leis divinas, que são as leis de Deus. Você incorrendo nesse desequilíbrio, nesse erro, a consequência é um dispositivo que assinala para que você não continue. Se você, ao colocar a mão no fogo, se você não sentisse de imediato a dor, essa mão seria queimada. Então é preciso a gente entender. Na reencarnação, devemos entender que já nascemos com certeza com uma personalidade formada. Aí vai exatamente a gente reforçar aquela ideia da educação. Ele apenas vai começar a despertar os seus sentimentos através das emoções. Por isso que eu digo, nós começamos um processo de uma heteronomia para buscar autonomia. Então, o que é a heteronomia? É toda a informação que você recebe de fora para construir ou estimular aquilo que você tem dentro. Essas experiências, elas estão adormecidas, mas elas precisam ser estimuladas. Mas para que elas sejam estimuladas, é preciso que haja um fator que desencadeie. Por exemplo, se numa experiência passada ele não foi feliz em termos de comportamento moral, era uma pessoa extremamente desonesta, tinha sempre o artifício, ou usava sempre o artifício de enganar, ele vai reencarnar com esses mesmos propósitos adormecidos. Ele tem uma tendência para isso. Se ele encontrar um meio que faça ele corrigir como foi a programação, ele consegue superar. Mas se ele não tiver e não houver uma força interior, ele mais uma vez incorrerá nesses mesmos erros. E mais um processo reencarnatório será estabelecido para que ele possa se libertar definitivamente. É um aluno que é reprovado e que ele volta no ano seguinte para cumprir com aquele mesmo ritual, as mesmas aulas, para numa nova avaliação ele tentar conseguir a média ou a nota que ele até então não havia conseguido. As nossas imperfeições começam a ser reveladas na infância.
Por isso precisamos, mais uma vez reforçando, dos nossos pais educadores, para nos libertarmos dos nossos sentimentos de culpa. O sentimento de culpa é o que mais tem sido difícil de trabalharmos dentro de nós. Todos nós estamos aqui carregando esse sentimento. Se nós estamos voltando, essa volta é uma reprogramação para um processo de crescimento, e se nesse exato momento eu estou me sentindo culpado, essa culpa com certeza é consequência de algo que eu fiz que não deveria ter feito, e a minha consciência assinala tudo isso como um dispositivo para me fazer mudar coisas que até então eu não havia mudado. A reencarnação, mais uma vez continuando, é a bondade de Deus que Ele envia para se encontrar com aquilo que um dia você não entendeu e não aceitou. Olha que definição fantástica. Então, eu tinha que ter entendido melhor, eu tinha que ter feito melhor. Como eu não entendi, como eu não fiz, eu fui reprovado. E aí, se você buscar uma cultura religiosa de uma penalidade eterna, como nós falamos, isso cairia por terra. Errou, tem que pagar pelo erro, você é um pecador, e não é assim. A lei de Deus é uma lei de crescimento, de oportunidade. Mas Ele trabalha fundamentalmente com um fator que é muito importante, que é o mérito. Cada um é o autor da sua própria vida e recebendo aquilo que verdadeiramente merece, não como um prêmio. Não é a vida não premia ninguém. Deus não tem prediletos nem escolhidos, não. Tudo é conquista, tudo é sacrifício. Tudo isso se dá desde o início, quando o espírito precisa de um ou mais orientadores para não fugir do que foi programado. Então todos nós precisamos um do outro, até do inimigo a gente precisa. Se eu vim numa reencarnação com o propósito de perdoar, é preciso que eu encontre um inimigo, não é verdade? Uma pessoa que me faça mal, uma pessoa que provoque em mim uma determinada condição, para que nessa condição eu me coloque com o pensamento e o desejo de perdoar. Transformamos Jesus em um objeto de adoração, porque nós somos herdeiros de gerações que adoravam seus símbolos. Então, esse é que é o grande problema, e a gente tem visto isso de uma maneira tão insistente. Ter Jesus como um símbolo de adoração foi o que Ele menos pediu que não fizéssemos, porque as pessoas elas têm Ele como sendo o seu Salvador, como sendo aquele que vai resolver todos os seus problemas, e Ele não veio para isso. Jesus, Ele é um mestre. A função de Jesus aqui na terra foi nos ensinar tudo que Ele sabia e sabe acerca da vida. E por quê? Porque Ele já passou por tudo isso. É um espírito perfeito. Nós não temos a menor condição de dimensionar o seu tamanho, o seu valor espiritual, mas Ele se fez igual a nós para nos mostrar tudo o que nós podemos fazer da maneira como Ele fez. Então Jesus, mais do que um símbolo de adoração, Jesus é um exemplo de vida. Não é um Jesus que a gente procura nos momentos de dificuldade, não, mas aquele Jesus que está a todo momento sinalizando para cada um de nós o que devemos fazer. E não precisamos ir para um templo religioso, para um centro espírita, para qualquer lugar desse para encontrarmos Jesus, porque Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. E tirarmos Ele desse local que nós colocamos de maneira tão indevida. Então, esse Jesus, símbolo, ele realmente não existe. E tem até uma passagem interessante, que diz que em Nova Delhi, Gandhi fazia parte de uma passeata, e um soldado inglês irritado foi até Gandhi e deu-lhe um murro, e Gandhi caiu. E rapidamente ele se levantou, sem reagir, e o soldado mais uma vez bateu no rosto dele, ele caiu. E o soldado perguntou a ele, o soldado inglês, disse: quem foi que
te ensinou a ser um covarde. E ele apontou para o soldado e disse: esse que está pendurado no seu pescoço numa cruz, que era Jesus. Ou seja, você carrega Jesus e não pratica. Eu não carrego e pratico o amor que ele pediu que praticássemos. Veja o que é o símbolo, o que é o cristianismo. E ele mesmo já disse, já havia dito, que o que faltava para o cristianismo eram cristãos de verdade. Então tem pessoas que vão para a igreja, que vêm para o centro espírita, fazem tudo naquele momento de maneira mais ritualística, mas no dia a dia, na convivência, são pessoas totalmente fora daquilo que ele pregou e que ele pediu que nós fizéssemos. Então, vem a pergunta: você acha que Jesus veio ao mundo para ser adorado? Quando é que nós nos lembramos dele? Que amigo é esse, que só serve para mim nos momentos de dificuldade? Você gostaria de ter um amigo assim? Um amigo é aquele que está em todos os momentos conosco, e principalmente nos momentos de alegria, e a gente ainda se diz amigo. E o que é mais ele diz aqui: a dor iguala todos os seres humanos. Foi o que nós falamos, não existe uma dor diferente. A forma de sentir a dor é que é a condição de cada um. O problema da dor é porque eu só sinto a minha. Exatamente, a reencarnação tem o poder de inverter o lado. Por quê? Porque toda dor que você impôs, você terá que senti-la. Não é como castigo, e nós vamos ver isso como um processo de reparação e de expiação. Então, todas as vezes que você chorar é porque você já fez alguém chorar. Isso pode ter certeza que não está fora desse programa de evolução e de crescimento espiritual. Toda vez que você comete um erro, é necessário você passar por 3 fatores. Quais são os 3 fatores que vão determinar ou assinalar em cada um de nós um dispositivo nos mostrando um erro que nós cometemos? O primeiro é o arrependimento. O arrependimento já é uma prenúncia da humildade. Então, eu cometi um erro, estou arrependido. Isso já é um bom começo. Mas só o arrependimento basta? Não. Depois do arrependimento vem o quê? A reparação. Porque tem pessoas que se arrependem por ter magoado, mas são tão orgulhosas que não têm coragem de ir lá pedir perdão ou pedir desculpa. Eu não vou pedir desculpa porque eu me arrependi, mas eu não vou. Isso não vale nada, porque você tem que fazer a reparação. E a reparação depende o quê? Da expiação. A expiação é a verdadeira dor da reparação. E sabemos nós todos que passamos por processos expiatórios na condição de espíritos imperfeitos. Tem uma passagem muito interessante que Chico Xavier narrava, ou foi contado num dos seus momentos, que ele tinha um amigo que trabalhava com ele, que chamava-se Quincas. Quincas, ele era um contador, tinha um escritório e todas as noites ele ia para as reuniões com Chico Xavier. E numa dessas reuniões ele chegou muito triste, um pouco atrasado, e quando terminou a reunião, Chico procurou, se perguntando a ele por que ele estava tão triste, tão abatido. E ele disse: não foi por outro motivo, senão o fato de que meu escritório foi roubado. Invadiram, arrombaram o meu escritório, levaram tudo que eu tinha, e não satisfeito, ainda quebraram tudo. E eu realmente estou muito triste. Chico botou a cabeça dele no seu peito e disse: como é bom devolver. Então, é exatamente isso que a gente tem que entender. Outro faria de forma diferente. Então, se está acontecendo isso com você, é porque você está devolvendo. A vida ela é assim. A gente tira, mas tem que devolver o que tirou. Porque quando você tirar do universo aquilo que é seu, para sempre será seu. Mas qualquer coisa que você tire que não seja seu, você vai ter que devolver. A lei ela é justa e é única para todos. Então, quem atira uma pedra vai de alguma forma sentir a dor de quem recebeu a pedrada. A gente tem que entender isso de uma forma bem lúcida. Jesus, naquele momento em que ele estava sendo abordado pelos centuriões, pelos soldados, e que Pedro puxa a espada,
e corta a orelha daquele soldado, e Jesus vai, recolhe e bota no local. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, acabaste de perder uma orelha, porque a orelha que você tirou dele, você um dia vai ser cobrado. Isso ele mostrava de uma forma bem clara, bem evidente. Então pode ter certeza, não é um castigo, não é uma penalidade, é uma revisão de atos, é um encontro que nós temos que viver. No livro Nosso Lar, lá na introdução, que nós estamos até, graças a Deus, fazendo esse estudo durante toda a semana, na introdução de Emmanuel ele diz assim: o homem terrestre não é um deserdado. Nós não estamos aqui à deriva, nós não somos qualquer coisa, nós somos filhos de um Pai que nos colocou aqui porque acredita em nós. No maior de todos os desesperos, no momento mais difícil, lembre-se que se você não acreditar em você, ele acredita. Porque um pai não matricula um filho numa escola se não esperar dele o aprendizado. E se a gente está nessa escola é porque ele sabe o filho que tem. Agora, a dificuldade fica a critério de cada um em busca desse conhecimento. Então, ele é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, essa roupa que nós estamos utilizando, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, então agradeça tudo que você tem, tudo que você está vivendo, independente do que seja. É uma oportunidade que você está tendo. Se é uma dor, é uma oportunidade de uma mudança. Se foi uma queda, é uma oportunidade para se melhorar o processo do andar. E assim, não é, mais uma vez dizendo, um castigo nem uma punição. É indispensável viver o vosso drama, a história de cada um, conhecermos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Eu digo sempre, nós não estamos aqui para fazer outra coisa a não ser nos conhecermos, é o assenhoramento de si. Quando nós muitas vezes nos entregamos aos conflitos, às dificuldades, que são naturais do processo da convivência humana, não podemos jamais esquecer que depois de tudo isso, o que vai restar é você com você mesmo. Ninguém foge dessa realidade. Então, se você não tiver isso como um entendimento, fica difícil você construir algo que seja verdadeiramente seu e dentro de você. Então, para que nós possamos melhorar mais ainda o nosso estudo, nós sabemos que existem três escalas, aliás, uma escala em 3 níveis espirituais, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. O que é um espírito imperfeito? São aqueles que ainda estão entregues aos vícios, além do orgulho, da vaidade, são extremamente materialistas, ligam-se muito à posse. E esses espíritos somos nós, infelizmente, nós somos espíritos imperfeitos. Ainda temos tudo isso como fator predominante em nossas vidas. Somos orgulhosos, somos egoístas, temos vícios, somos muito ligados à condição material. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Lembrando que perfeito aqui, imperfeito aqui não é um adjetivo, é uma qualificação espiritual. É uma escala que foi elaborada por Allan Kardec juntamente com os espíritos. Existem os espíritos bons, é esse grau que nós estamos nos aproximando e buscamos alcançá-lo através dessa transformação que nós estamos vivendo. E para vocês terem uma ideia, é preciso ainda passarmos por muitas dificuldades nessa longa travessia, como nós vimos no início. Os espíritos bons são aqueles que já realizaram um grande progresso moral, se libertando de um grande número de imperfeições e vícios. Veja, ele está se libertando, ele ainda não se libertou. Como também não são apegados tanto à matéria. São aqueles espíritos que estão já se desligando muito das coisas do mundo material. Esse espírito tem como principal característica o afastamento do orgulho e do egoísmo. Vocês, lendo lá a obra de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele diz que são as 2 chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. O orgulhoso é aquele que acha que ele é tudo,
está acima de todos, é o dono de toda a verdade. E o egoísta ainda quer que todo mundo diga que é ele. Então, tudo ele de uma maneira totalmente fora de propósito, né? E lastimam profundamente cada erro cometido. Porque muitas vezes a gente comete o erro e acha que é normal. Se ele me feriu, eu vou ter que ferir. Como se nós tivéssemos o direito de julgar coisas que não são julgadas por nós. Então, eles têm, na condição de espíritos bons, já esse cuidado com o seu comportamento em termos de atitude. Porque você veja, quando a gente magoa uma pessoa, principalmente uma pessoa nossa, a gente passa um dia todo de mal, né? Por que eu fiz isso? Por que eu magoei? Por quê? Imagine um espírito partir daqui para a erraticidade ou para o mundo espiritual, como nós vamos ver, e carregando na consciência um mal que ele cometeu e que não só foi um, foram muitos e muitos mais. Então imagine, a gente tem que entender que é preciso uma ajuda muito grande para ele se libertar desses fantasmas que são as ações, muitas vezes impensadas, que nós praticamos no nosso dia a dia. E finalmente, a condição de um espírito puro, que seria o auge da escala evolutiva, se despojaram completamente de todos os vícios e de todas as imperfeições. Estão diretamente ligados a Deus, auxiliando-no no cumprimento das leis divinas, que é no caso de Jesus. Esses espíritos são espíritos que estão numa escala tão evoluída que nós não temos a menor condição de entender ou ter qualquer fato que possa exemplificá-lo. Mas é preciso nós alimentarmos sempre a certeza de que a escala ela evolui. Então Jesus é um espírito perfeito, um espírito puro, mas com certeza, se Deus é justo, ele passou pela condição de um espírito imperfeito, migrou para a condição de um espírito bom, até alcançar a sua condição. Qualquer espírito encarnado, ele ainda não é um espírito perfeito. O único espírito perfeito que veio estagiar na carne foi ele, mas ele veio como exemplo, porque ele era o governador e é o governador desse projeto. Então ele foi de uma grandeza tão sublimar que ele veio estar conosco, não se fez de rogado, estando acima de nós, dividindo o dia a dia de nossas vidas de forma humilde, mas nos mostrando sempre a verdade, como ele sempre dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, dizendo a cada um de nós que se formos pessoas verdadeiras, nós vamos nos libertar deste corpo. Chegará um dia que um corpo físico não terá mais nenhuma importância na nossa vida, porque o espírito já não precisa mais desse atributo ou desse artifício para o seu processo evolutivo. E aí vem uma pergunta: viver bem ou viver o bem? Porque tem pessoas que vivem bem e não vivem o bem. São pessoas que têm uma vida boa, tem toda uma estrutura muito bem favorecida, mas não praticam o bem. Não se preocupam, os patrões que não se preocupam com seus empregados, o chefe de família que não se preocupa com seus familiares. Então ele está exatamente fazendo essa colocação: viver bem, né, ou viver o bem. Jesus veio exatamente nos ensinar os meios para chegarmos à perfeição. Agora vai chegar exatamente aquilo que a gente precisa entender, que é buscar essa perfeição. Então, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem como título: Sede Perfeito. Se você fizer um exame de DNA, pode ter certeza que o Pai é Deus, qualquer ser aqui na Terra. Então, nós somos espíritos imperfeitos, mas somos criados por um ser perfeito. Então, nós temos a condição de sermos perfeitos. Agora, não esquecer que perfeição não é perfeccionismo. O perfeito é aquele que trata de todos os fatores de equilíbrio para chegar a esse resultado da perfeição. O perfeccionista é um frustrado, é uma pessoa totalmente fora de propósito, que quer, com determinadas atitudes, reparar erros que ele não conseguiu reparar. São pessoas extremamente fora de contexto, esses perfeccionistas.
3 características são necessárias para que um espírito possa conseguir esse estado de perfeição. A primeira, que é a mais importante, a relação com Deus. Se não existir essa relação, você não pode jamais se encontrar. Tudo depende dela. Onde o problema maior é o afastamento de Deus. E mais uma vez a gente volta a falar, não é esse Deus que criaram para nós, não é um Deus das religiões, não é um Deus de igrejas, de centro, não, esse Deus é uma manifestação dentro de nós. Então, quando nós nos afastamos de Deus, com certeza nós nos afastamos da própria essência da vida. Por quê? Porque, mais uma vez, voltando lá ao Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta onde é que está a lei de Deus, então pensavam e pensam muito que a lei de Deus está num tribunal dirigido por ele. Isso não existe. Aí que foi que Deus fez? Como Deus, ele se colocou como uma consciência dentro de nós. Então a lei de Deus está na consciência de cada um. Ou seja, quando você cometer um erro, esse erro será julgado por você mesmo. Aí é onde a gente quando a gente comentou o arrependimento. Por que é que eu tenho tantas frustrações? Por que é que desde criança ele traz alguns complexos, algumas deficiências, medos, traumas, distonias? Isso é em decorrência de quê? Questões não resolvidas em processos reencarnatórios, e que estão ali assinalando a ele um trabalho, uma resposta, uma transformação. Que coisa maravilhosa é a lei de Deus, quando ela nos mostra esses fatores que até então nós não tínhamos a menor ideia. E para que você tenha uma ideia, lembre-se, você tenha mais ou menos uma melhor compreensão, a parábola dos 2 filhos, que é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas na realidade são 2 filhos, porque fizeram uma distinção maior. Aquele filho que como dissidente pediu a sua parte na herança, porque aquele pai ele tinha, como nós sabemos, os seus 2 filhos. Um era extremamente egoísta e o outro era ingrato. O egoísta foi aquele que ficou, mas ele ficou com a parte dele, ou seja, ele não abriu mão de sua parte e permaneceu inerte dentro daquilo que ele poderia criar. O outro se servindo da sua parte, e veja que há uma certa dificuldade para o entendimento, porque um filho não pode herdar nada de um pai em vida, mas a parábola é exatamente para nos dizer que aquele filho que recebeu a sua parte, ele foi para um lugar distante, porque se ele tivesse recebido a parte dele, tivesse ficado perto, ele não teria feito o que fez, porque o pai estaria perto. Então veja, quando a gente se distancia de Deus com a parte nossa, nós incorremos nos erros, e foi exatamente o que ele fez, e nós estamos constantemente fazendo, pegando toda essa herança dele, esse Deus que existe dentro de nós, estamos utilizando da maneira mais incorreta, e ele vai, gasta tudo, perde tudo, achando ele que tinha direito a isso e aquilo. De repente ele se vê numa situação de tanto sofrimento, que ele se relaciona em termos de pensamento com os pais da fazenda do pai, ou seja, o indivíduo muitas vezes ele comete tanto erro, que ele chega à sua condição de animal, de um ser primitivo, fugindo totalmente do processo evolutivo. Mas quando ele volta, o que é que o pai diz? Meu filho voltou. Ele sabia que ele ia voltar, como todos nós estamos voltando. A partir do momento em que você muda a sua maneira de ser, de pensar, muda suas atitudes, você está voltando para ele. Mas aquele outro foi reclamar, porque todos nós temos esses 2 filhos dentro de nós, como consciência. Nós somos egoístas. Ah não, eu quero a minha parte, eu estou bem, o que importa é eu estar bem. Ele errou, que assuma o erro dele. Mas vejam que dentro de uma estrutura de família, os pais não pensam assim. Qual é o filho que a mãe mais ama? É aquele que mais precisa. E aquele pai viu naquele momento que quem mais precisava dele era aquele filho.
aquele que cometeu os erros de maneira muito mais difícil de serem retificadas. E ele traz o filho para perto dele, mas já com uma outra postura, com outros entendimentos. Alguns encarnados têm um grande problema com Deus, que é a revolta. Eu costumo sempre dizer, se existe um momento que talvez Deus se afaste de nós, é no momento de revolta, porque a revolta fecha todas as portas para o atendimento e o entendimento. Outros são teimosos. A gente muitas vezes insiste em fazer coisas que não deveria fazer. Todas as demais relações vão depender de sua relação com Deus. Enfim, é preciso estar em harmonia com Deus. Fé é confiar. Fé não é crença, você tem que confiar. E a maioria não confia em Deus. Não confia, por quê? Porque basta uma dificuldade, basta qualquer contratempo, a gente começa a duvidar. Eu podia fazer a seguinte pergunta: você confia nas pessoas com quem você convive? Você confia que está no lugar certo? Você confia no resultado daquilo que você faz? Se existir qualquer dúvida em qualquer uma dessas perguntas e respostas, você deixa de confiar em Deus. Tem uma passagem muito bonita com Francisco de Assis, que disse que ele saiu do seu mosteiro e foi visitar um outro num lugar distante. Levava ao lado dele um companheiro com uma pequena muda de roupa, um pouco de comida e água. E já anoitecia, e já tinha acabado a comida, tinha acabado com a água. Então ele ficou totalmente desorientado. E chegando, como ele conseguiu chegar naquele mosteiro, ele bateu na porta, já caiu uma neve intensa, e alguém abre uma pequena portinhola, ele se anuncia: sou eu, Francisco de Assis. E ele disse: Francisco, e fechou a porta. E o seu amigo, companheiro, disse: e agora? E Francisco de Assis começou a rir e a pular. Ele disse: como é que pode, Pai Francisco? Numa hora dessa que nós perdemos tudo, não há mais nada, nós vamos morrer. Veja a neve que cai, o frio, a noite chegando, não temos comida, não temos água, e você fica aí. Ele disse: eu esperei a vida toda por esse momento. A vida toda, assim, quando a gente não tem mais o que confiar nos homens, agora é 100% com Deus. Então pode ter certeza, eu agora estou plenamente com Deus. Alguns minutos depois o portão foi aberto e o chefe, que comandava o mosteiro, pediu desculpa a Francisco e colocou ele para dentro. Então é o que eu digo: todas as vezes que você perder todas as esperanças, quando você sentir que não tem mais nada, pode ter certeza que você está 100% com Deus. Esse Deus que é o Deus verdadeiro, um Deus que se manifesta. Então, a relação com Deus. Outro fator importante, a relação com você mesmo. Esse aqui é o outro fator difícil de a gente ter com verdade. Enfrentar as vozes e as múltiplas personalidades. A gente muitas vezes não percebe que existe muito eu dentro de nós. Eu não sei o que eu fui. Para você ter ideia, lá no nosso lar, aquela senhora que vai conversar com o ministro, a ela foi permitido apenas ela lembrar dos últimos 300 anos de suas reencarnações. Não foi permitido mais. Imagine, no plano espiritual, Dona Eulália é uma mulher, um espírito da grandeza dela, só foi permitido ela ver 300 anos do seu passado, porque sabiam eles que ela não tinha como comportar, em termos de sentimento, o que ela havia passado antes. Imagine nós, na condição que estamos. Quanta coisa do passado a gente não quer lembrar, principalmente dos nossos erros, dos nossos equívocos. Graças a Deus, esse bendito dom que Deus nos deu do esquecimento, exatamente para que nos libertemos de tantas coisas do passado que não foram boas. Porque se a vida é um processo evolutivo, ontem a gente sabia menos do que hoje, isso é natural. Então, tudo progride, tudo evolui. E aí, essa é a realidade. Primeira pergunta que aqui ele faz, fazendo uma alusão a esse processo: qual enxada estraga mais? A estrada como instrumento de trabalho, a que você usa ou aquela que você guarda? É exatamente aquela que você usa. Quando você guarda uma enxada, o cabo apodrece, ela enferruja. Mas quando você está usando a enxada, você está sempre
mantendo ela totalmente cuidada, ela é amolada, o cabo fica liso. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que nós não estamos aqui para sermos inertes, nós temos que evoluir, trabalhar. Trabalhar significa crescer interiormente. Se você não gosta de si, coitado do próximo. Porque como é que você pode dar o que você não tem? Se você é uma pessoa que está de mal com você, você está desejando mal a todos, porque a convivência humana é exatamente isso. Aprenda a respeitar as suas limitações, isso é outro fator muito importante. É fazer o melhor dando o máximo de si, não querer fazer o máximo dando o melhor de si. A superação, isso é uma coisa muito, muito, muito primitiva. Nós não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. É como eu disse no começo, o que a gente tem que conquistar é aquilo que está dentro de nós. Construir no lugar onde a gente pode ter a posse definitiva, que é dentro da gente. Nessa relação com você, aprenda a se dar momentos de alegria. Aprenda a se dar momento de trabalho útil. Consequentemente, você tem que fazer todo dia essa revisão da sua vida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. O que parece ser uma coisa tão trágica, o que parece ser uma coisa tão difícil de ser entendido, é um alerta para que cada um procure entender o que até então o homem não havia entendido. O recolhimento não significa estar em depressão, porque a solidão, para uma pessoa que sabe lidar com ela, muitas vezes é algo positivo, porque solidão não é estar só, solidão é se sentir só. Você pode estar acompanhado de um mundo de gente se sentindo solitária, consequentemente isso fica a cargo de cada um. Então nós estamos precisando e estávamos precisando de uma grande revisão em termos de comportamento interior, e vem exatamente esses fatos que com certeza tem como motivo despertar em cada um que até então havia adormecido, que é exatamente como ele falou, na condição de um espírito imperfeito, o excesso de posse, de poder, de materialidade. E agora estamos todos praticamente dentro de uma mesma condição. Então o vírus que atinge o pobre, atinge o rico, atinge qualquer um, ele não faz distinção. Isso é muito importante para a gente verificar. Nesse momento temos que modificar todo esse perfil de comportamento, e tenho certeza, como ele disse, muitas vezes a dor é a nossa grande aliada para um processo de transformação. Se a gente não queria ir por amor, escolhemos pela dor, e consequentemente assim tem sido. Então, outra coisa fundamental para que nós possamos aqui encerrar: o relacionamento com Deus, como nós vimos, o relacionamento com você mesmo, consigo mesmo, mas também não podemos deixar de lado o relacionamento com o outro. Por quê? Porque a proposta da evolução se dá exatamente no sentido coletivo. O próprio Jesus diz: eu não me sinto pastor desse rebanho se uma das ovelhas daqui sair. Então veja que ele deixa todo o rebanho para ir buscar aquela ovelha desgarrada, que era o papel dele. Eu pergunto a você, como professor, qual é o aluno que mais interessa a ele? É aquele que tem mais dificuldade. Os bons alunos praticamente passam despercebidos, porque são bons, mas o que causa maior preocupação é aquele que mais precisa, e é exatamente o papel do educador, é o papel do mestre. Então, não importa o quanto uma pessoa te ama, ela vai te ferir, isso você pode ter certeza. Não existe outra coisa senão esta realidade. Para isso, então, é preciso o perdão. Então, você não pode conviver com uma pessoa se não usar o sentido do perdão. Se você não é capaz de perdoar, não é capaz de se relacionar com ninguém. Por isso que as relações são tão difíceis, porque as pessoas, elas procuram no outro aquilo que satisfazem a ela. Quando a gente conhece uma pessoa e com ela inicia uma relação, a gente vai tirando dela aquilo que realiza-se dentro de nós. Isso não é verdade. A relação, ela tem que ser muito bem distribuída em termos de valores, cada um respeitando a sua própria individualidade. Porque o mais importante numa relação é sabermos que o que nós temos de mais igual é a diferença.
porque se fôssemos todos iguais, não nos suportaríamos. E é exatamente no exercício de determinados comportamentos, dentre eles o perdão, que faz com que os relacionamentos se fortaleçam. E ninguém melhor do que Jesus nos mostrou e praticou isso. Segundo elemento, somos todos espíritos imperfeitos, todos estamos em aprimoramento. Então não adianta você querer julgar, ele mesmo pediu, não julgue o próximo. Vejam aquela parábola da mulher adúltera, quando ele pergunta àqueles homens, se alguém aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quais foram os primeiros a se retirar? Os mais velhos, eram aqueles que tinham maior número de pecados. Então é preciso a gente entender, consequentemente isso faz parte do nosso dia a dia, estamos sempre julgando, até usando de determinados comportamentos e atitudes, e prejudicando o próximo quando a proposta não nos permite determinado tipo de comportamento. Toda relação com o outro precisa de indulgência. O que é indulgência? É não focar a imperfeição, é não ver o erro do outro e não querer criticá-lo, como muitos fazem. E, finalmente, a benevolência para com todos. Então, essa benevolência, ela nos tira de todos os fatores que nós utilizamos, muitas vezes, para nos afastar. Não importa a condição social do outro, o partido político, a preferência sexual, nós temos que entender que somos todos filhos de um único Pai, vivendo uma mesma experiência, e, para tanto, é preciso que sejamos benevolentes. Não é essa benevolência gratuita que você diz que quer, que dá, mas isso não passa apenas de coisas faladas, pronunciadas verbalmente, mas que seja uma benevolência que parta de dentro de você. Porque quando você sente a dor do outro em você, isso a gente chama de caridade. Então, são esses três fatores que vão nortear essa nossa relação e essa estrutura de um espírito que precisa evoluir: o perdão, a indulgência e a benevolência. Todos esses fatores fazem parte do homem de bem, esse bem que nós falamos. E, finalmente, para concluirmos esse nosso pensamento, sabemos que todas as respostas que estão dentro de nós e que com certeza só nós poderemos ter acesso a elas como doadores e receptores de informações divinas. Não foi por acaso que os Espíritos resolveram enviar para o mundo o Consolador prometido. Eu sei que muitos criticam quando nós dizemos que a doutrina espírita não é o Consolador prometido, porque a doutrina vem trazer um recado simples para todos os corações: Deus existe. Ele é a inteligência suprema, amor incondicional e infinito, sabedoria infinita e providência incansável. Ele nos acompanha através das suas imutáveis leis. Ele nos ensina também que nós somos espíritos imortais, portanto indestrutíveis. Isso significa que eu não sei do problema que você está passando. Você vai passar pelo problema porque ele vai acabar. Você permanece e nenhum problema permanece. Nós somos criaturas eternas, problemas são temporários. A doutrina espírita finalmente nos diz: você foi criado para a perfeição e para a felicidade plena. Veja que tira toda essa ideia de um julgamento futuro, de um céu de contemplação ou de um inferno de condenação. Ou seja, a vida continua. Boa noite a todos e, mais uma vez, um bom final de semana.